foi a última vez que você disse "tá tudo bem" enquanto estava desmoronando por dentro? Quantas vezes você já sorriu enquanto sua mente gritava por socorro? Você realmente acredita que ser querido te protege ou só te deixa mais vulnerável? Você passa a vida acreditando que ser querido é o caminho mais seguro. Cresce ouvindo que gentileza gera gentileza, que compreensão atrai compreensão, que se você for bom o suficiente, o mundo retribui. Só que o mundo real não funciona nessa lógica romântica. O mundo entende duas linguagens: força e consequência. Nada além disso. E é por isso que você vive exausto. É por isso que você carrega esse peso permanente no peito. Essa sensação de estar sempre segurando algo que vai desmoronar a qualquer segundo. Você tenta sobreviver agradando, tenta manter tudo em pé sendo maleável, simpático, prestativo. Por fora, você parece forte. Por dentro, você está em ruínas. A cena que te define é simples. Você está numa sala pegando fogo. O calor sobe pelas paredes, a fumaça arranha a garganta, o teto ameaça cair. Mas por fora, ninguém percebe nada. Porque você aprendeu a sorrir enquanto queima. Você aprendeu a dizer "tá tudo bem" enquanto vira cinza por dentro. Aprendeu a atender os outros enquanto você mesmo desmoronava. Você se tornou a pessoa que apaga o incêndio alheio enquanto o seu vira uma fogueira descontrolada. Quem olha de fora te admira porque você aguenta muito. Mas Maquiavel não chamaria isso de virtude. Ele chamaria pelo nome certo: autoabandono. E essa é a primeira verdade que dói. Quem tenta salvar todo mundo, morre primeiro. Você viveu como se a sua vida fosse uma trincheira coletiva, onde você é o responsável por sustentar todo mundo, proteger todo mundo, garantir que ninguém se decepcione. Enquanto isso, ninguém nunca te perguntou se você aguenta, se quer, se pode. Ninguém percebe a sala em chamas porque você treinou todo mundo a achar que você não sente dor. É nesse ponto que Maquiavel entra na sua vida com uma frase: proteger-se dói, mas não se proteger destrói. É a frase que você evitou a vida inteira, porque você sempre achou que se proteger era ser frio demais, egoísta demais, difícil demais. Mas o preço de não se proteger você já conhece. É esse incêndio que você vive chamando de rotina. Você cresceu acreditando que se fosse bom o suficiente, alguém te protegeria. Que se você desse tudo, alguém devolveria. Que se você mantivesse todo mundo estável, alguém te manteria também. Mas não. O mundo é movido à prioridade, e você nunca se colocou na própria lista. E aqui está a crueldade que te libertaria se você tivesse coragem. Quanto mais você tenta ser querido, menos protegido você está. Quanto mais você tenta agradar, menos respeitado você é. Quanto mais você tenta ser compreendido, menos você é visto. Ser querido versus ser inabalável. É essa a guerra que você vive. E você tentou as duas coisas ao mesmo tempo e falhou. Porque elas não podem coexistir. Quando você vive para ser querido, precisa abrir mão de partes de si. Quando você vive para ser inabalável, precisa fechar portas. E você nunca fechou nada. Você sempre abriu tudo. As frases que você repete são sempre as mesmas. Tá tudo bem. Eu aguento. Não quero incomodar. Prefiro evitar confusão. Eu sou assim. Todas essas frases são máscaras. Todas são maneiras educadas de dizer: eu não me protejo. O seu corpo sabe disso. Por isso você vive ansioso, desgastado, sem energia, sem propósito. O corpo sempre cobra o abandono que a mente tenta justificar. E enquanto isso acontece internamente, você continua sendo o porto seguro do mundo. A pessoa que ouve tudo. A pessoa que entende tudo. A pessoa que cede sempre. A pessoa que nunca explode. A pessoa que todo mundo acha incrível porque nunca precisou lidar com suas paredes de verdade. Mas aqui vai a regra maquiavélica que você jamais aplicou. Quando o castelo está ameaçado, o príncipe não abre a porta para não parecer rude. Ele fecha. Ele reforça, ele calcula, ele escolhe, ele prioriza. Ele se preserva antes de preservar qualquer outra pessoa. E você fez o contrário a vida inteira. Você abriu suas portas para todo mundo.
inclusive para quem só entrou para acender fósforos no seu chão. É por isso que você vive drenado. É por isso que sua cabeça não desliga. É por isso que seus dias parecem iguais. Sua vida virou manutenção emocional dos outros. O castelo deles está seguro, porque o seu está em ruínas. O mais devastador é que você acha isso normal. Você chamou isso de bondade. Mas Maquiavel te cutuca. Isso não é bondade, é ingenuidade. As pessoas não respeitam quem se oferece demais. A neurobiologia explica isso. Aquilo que está sempre disponível perde valor. Aquilo que nunca impõe consequência perde presença. Aquilo que se esforça demais se torna invisível. Seu sistema nervoso aprendeu que agradar é sobreviver, que ceder é evitar rejeição, que ser querido é a única forma de ser mantido por perto. Só que hoje, ser querido está te matando. Ser querido te transformou em parede emocional, de gente que nunca sustentou nada por você. E então, chega o ponto de virada. Aquela hora em que você está cercado pelas chamas e percebe que ninguém vai entrar para te salvar. Ninguém vai notar, ninguém vai perguntar. É quando você finalmente entende que não é crueldade escolher a si mesmo, é necessidade, é sobrevivência, é reparação. É nessa hora que você fecha a porta, tranca e, pela primeira vez, deixa o fogo consumir apenas o que não serve mais. Não porque você desistiu do mundo, mas porque decidiu parar de desistir de si. Proteger-se dói, mas não se proteger destrói. E você já sabe qual desses dois caminhos te trouxe até aqui. Quando você fecha a porta pela primeira vez, algo estranho acontece. O silêncio aparece. Um silêncio que incomoda, que parece errado, que parece culpa. Porque você passou anos vivendo em ruído, caos, demandas, expectativas. O silêncio te deixa inquieto, porque ele revela algo que você sempre evitou. Agora, finalmente, só sobrou você. E você não está acostumado a lidar consigo mesmo sem estar servindo alguém. Seu cérebro tenta te sabotar. Abre a porta de novo. Volta a ser como antes. As pessoas vão estranhar. Você está sendo egoísta. Mas nada disso é verdade. Isso é apenas o sistema nervoso tentando te arrastar de volta para o papel antigo. O papel confortável, previsível, dócil. A versão de você que o mundo ama. Justamente porque o mundo nunca precisou lidar com sua força de verdade. Só que você já sabe. Ser querido demais é o caminho mais rápido para ser destruído. E ser inabalável exige uma coisa que ninguém te ensinou. Suportar a solidão necessária da autodefesa. A solidão não é ausência de pessoas. É ausência de invasores. É ausência de demandas que te drenam. É ausência de expectativas que te sufocam. A solidão que surge quando você fecha a porta não é castigo, é reconstrução. É aqui que Maquiavel começa a reorganizar sua estrutura interna. Ele não falaria sobre amor próprio, motivação ou autoestima. Ele falaria sobre autoridade silenciosa, sobre presença, sobre preservar o que te fortalece e eliminar o que te destrói. Ele diria que o inimigo mais perigoso não é o que te ataca, é o que te desgasta. E você sabe exatamente quem e o que tem te desgastado. Pessoas que pedem mais do que entregam. Relações onde você é sempre o lado que cede. Ambientes que drenam sua energia como se sua mente fosse uma bateria pública. Conversas que te diminuem. Situações onde você se encolhe para não incomodar. Histórias que já morreram, mas você insiste em carregar. É esse desgaste que te deixa vulnerável. Não são golpes grandes. São pequenos vazamentos constantes. São concessões diárias que você chama de boa convivência, mas que são, na verdade, autoviolência emocional. A pessoa inabalável não nasce forte. Ela nasce vazia. Ela nasce do cansaço. Ela nasce do limite atingido. Ela nasce quando você olha para sua vida e percebe que ninguém está cuidando do seu castelo, porque você nunca teve coragem de erguer as paredes, e então, pela primeira vez, você ergue, tijolo por tijolo, limite por limite, escolha por escolha. É nessa hora que aparecem 3 movimentos internos que definem se você vai se tornar inabalável
ou se vai voltar para o incêndio. O primeiro é a seleção. Você começa a perceber quem merece estar perto e quem só está ali porque você nunca fechou a porta. Você percebe quem te fortalece e quem te usa, quem te escuta e quem só despeja, quem te apoia e quem apenas se beneficia da sua resistência emocional. E pela primeira vez, você seleciona, não por maldade, mas porque sua energia é território, e território não é para qualquer um. O segundo movimento é a distância. Não é corte impulsivo, não é raiva, não é briga, é afastamento lúcido. Você começa a colocar cada pessoa no lugar exato onde ela deveria estar. Gente boa, mas cansativa, fica longe. Gente interessada demais, mas vazia, fica fora. Gente que pesa, gente que suga, gente que invade, gente que fala demais e escuta de menos, essa gente perde espaço. Isso não é frieza, é autopreservação. E o terceiro movimento é consequência. Você não ameaça, você não avisa, você não se explica. Você apenas estabelece o padrão, ultrapassou o limite, perde acesso, tentou manipular, perde espaço, tentou invadir, perde contato, tentou te usar, perde o direito de estar perto. E você faz isso com calma, sem raiva, sem teatralidade, porque a consequência mais forte é a que vem sem grito. Esse é o comportamento que Maquiavel chamaria de o poder que não precisa ser mostrado para ser sentido. A autoridade muda, a presença que não força, a força que não se prova. A pessoa inabalável não intimida, ela simplesmente não cede. E isso muda tudo. A neurobiologia explica o que acontece dentro de você quando essa transição começa. O seu sistema nervoso, acostumado ao pânico constante de agradar e ser aceito, começa a desacelerar. Seu corpo sai do estado de alerta. Sua respiração fica mais profunda. Sua postura muda. Seus músculos relaxam. Seu olhar se estabiliza. Seu corpo descobre que existe vida fora do incêndio. E aí acontece algo interessante. Sua mente começa a filtrar. Você percebe que não precisa reagir a tudo, não precisa absorver tudo, não precisa carregar tudo. Você para de ser esponja e se torna filtro. Seu cérebro finalmente entende que não precisa mais lutar para ser querido, porque agora você escolhe ser inteiro. E quanto mais inteiro você fica, mais claro percebe o que sempre te destruiu. Viver tentando atender expectativas que nunca foram suas. Você gastou anos cumprindo papéis que não escolheu, sustentando versões de si que serviam todo mundo, menos você, se moldando para se encaixar em lugares que nunca foram seus, e chamando isso de maturidade. Não era maturidade, era medo. O medo de ser rejeitado, o medo de ser mal interpretado, o medo de ser chamado de egoísta, o medo de não ser mais útil, o medo de perder as pessoas que na verdade nunca te perderiam, porque nunca te tiveram de verdade. E então vem aquela fase em que tudo dentro de você se revolta. Surge a raiva, não a raiva explosiva, a raiva lúcida, a raiva que te mostra tudo que você tolerou calado, tudo que você aceitou por medo, tudo que você carregou sozinho. Essa raiva não é defeito, ela é o combustível da reconstrução. Depois da raiva, vem a clareza, a compreensão brutal. Você sempre soube o que precisava fazer, só não tinha coragem. Você sempre soube que certas relações eram corrosivas, que certos ambientes te diminuíam, que certas pessoas só te procuravam quando precisavam, que certas dinâmicas eram injustas, que certas rotinas te matavam lentamente. Mas você não agia, porque queria ser querido, queria ser o bom, o compreensivo, o disponível, o que resolve, o que aguenta. Ser querido te trouxe até o incêndio. Ser inabalável é o que te tira dele. As pessoas ao redor percebem. Algumas se afastam, ótimo. Elas nunca estiveram com você, estavam com sua utilidade. Outras tentam te testar, tentam empurrar de volta para o papel antigo. Usam culpa, silêncio, ironia, chantagem leve. Tentam medir até onde sua nova versão aguenta. Mas você não volta.
porque a sala em chamas ainda está fresca na sua memória. Você sabe exatamente como dói se abandonar. Sabe como a fumaça invade. Sabe como a garganta trava. Sabe como é fácil se queimar tentando segurar o teto dos outros. E esse conhecimento se torna a sua força. Aos poucos, você percebe algo que parecia impossível. Você não precisa ser querido. Você precisa ser inteiro. E quem merece ficar na sua vida vai respeitar isso. Quem não merece cai pelo próprio peso. Seu círculo encolhe, mas fica sólido. Suas conversas diminuem, mas ficam profundas. Suas decisões aumentam e ficam firmes. Seu senso de direção muda e finalmente faz sentido. Você percebe que não é frio, não é distante, não é cruel. Você é renovado. Você está inteiro. Você está protegido. E quando você está protegido, algo extraordinário acontece. A vida volta a caber dentro de você. O medo diminui, a paz aumenta, a mente reduz o volume. Os dias deixam de parecer cópias. A sensação de vazio perde força. A culpa evapora. Você descobre que a verdadeira força nunca foi suportar tudo. Foi parar de suportar o que te destruía. E então, um dia, sem fazer esforço, você se vê diferente. Caminha mais devagar. Ouve mais. Fala menos. Observa melhor. Reage pouco. Sente mais. Age com intenção. Não se apavora mais com a possibilidade de alguém não gostar de você. Não tenta mais convencer ninguém. Não participa mais de pequenas guerras emocionais que não levam a nada. Você se tornou inabalável. Não porque se tornou pedra, mas porque finalmente se tornou escolha. E é aqui que Maquiavel sorriria. Não um sorriso caloroso, mas aquele sorriso leve, quase imperceptível de quem reconhece que alguém finalmente entendeu a regra fundamental que separa quem desmorona de quem se eleva. Não é o mundo que precisa mudar. É você que precisa parar de se oferecer como alvo. Você não precisa lutar por espaço. Basta não entregá-lo. Não precisa provar força. Basta não abrir mão dela. Não precisa pedir respeito. Basta impor limites. Não precisa ser querido. Basta ser inteiro. Maquiavel te ensinaria que o príncipe inteligente não teme perder aliados que só eram leais por conveniência. Ele teme manter aliados falsos que drenam recursos e criam vulnerabilidade. O castelo não fica mais fraco quando expulsa traidores em potencial. Fica mais forte, mais enxuto, mais protegido. Sua vida funciona exatamente assim. Cada pessoa que se afastou quando você estabeleceu limites era alguém que não deveria estar perto desde o início. Cada relação que desmoronou quando você parou de ceder era uma relação construída sobre fundação falsa. Cada vínculo que se rompeu quando você disse não pela primeira vez era um vínculo que só existia porque você sempre dizia sim. E você, condicionado a associar perda com fracasso, inicialmente interpretou isso como se tivesse feito algo errado. Mas fez exatamente o certo. Você não destruiu relações verdadeiras. Você apenas expôs as falsas à luz. A dor que você sente ao se proteger não é dor do erro, é dor da verdade. É dor de finalmente enxergar o que sempre esteve ali, mas que você tinha medo de admitir. É dor de abandonar a fantasia confortável de que todo mundo te ama pelo que você é e aceitar a realidade de que muitos apenas se beneficiavam do que você fazia. Mas essa dor, por mais intensa que seja, é dor que cura, é dor que liberta, é dor que reconstrói. Porque do outro lado dela está algo que você nunca experimentou de verdade: integridade. A sensação de estar inteiro, de não estar fragmentado entre 1000 versões falsas de si mesmo, criadas para agradar 1000 pessoas diferentes. A pessoa inabalável não é aquela que não sente dor. É aquela que escolhe sentir a dor certa. A dor que reconstrói, não a que destrói. A dor de crescer, não a de diminuir. A dor de se proteger, não a de se abandonar. E aqui está a verdade que fecha o círculo. Você nunca foi fraco por se importar demais. Você foi fraco por se proteger de menos. A sensibilidade não é o problema. A falta de fronteira é.
A empatia não é o defeito. A ausência de seletividade é. A bondade não é a falha. A disponibilidade irrestrita é. Você pode continuar sendo bom, mas agora escolhe para quem ser bom. Pode continuar sendo empático, mas agora seleciona com quem gastar empatia. Pode continuar sendo generoso, mas agora estabelece até onde vai sua generosidade antes de virar autodestruição. Porque Maquiavel te ensinou algo que a ingenuidade romântica nunca te ensinou. Bondade sem discernimento é fraqueza disfarçada. Generosidade sem seletividade é vulnerabilidade exposta. Amor sem proteção é convite à exploração. O príncipe virtuoso não é o que ama todos. É o que escolhe criteriosamente quem merece seu amor. Não é o que confia em todos. É o que identifica friamente quem merece confiança. Não é o que abre as portas para todos. É o que as mantém fechadas para os errados, para que possam estar verdadeiramente abertas para os certos. Sua vida agora opera nessa lógica, e você percebe que não está mais exausto, não está mais vazio, não está mais ansioso sem razão, não está mais desgastado por existir, porque finalmente parou de gastar energia mantendo pessoas erradas no lugar errado. Seu corpo relaxou, sua mente silenciou, seu coração desacelerou. Não porque você desistiu de se importar, mas porque finalmente aprendeu a se importar consigo mesmo com a mesma intensidade que se importava com os outros. E essa é a última lição maquiavélica. A autopreservação não é o oposto da bondade. É a condição para que a bondade seja sustentável. Você não pode continuar sendo bom para o mundo se está destruído por dentro. Não pode continuar ajudando os outros se não sobra nada de você. Não pode continuar sendo porto seguro se seu próprio castelo está em ruínas. Proteger-se primeiro não é egoísmo. É estratégia de sobrevivência. É garantia de continuidade. É o único caminho para ser verdadeiramente forte para quem realmente importa, incluindo você mesmo. E agora, do lado certo da porta, com o fogo finalmente apagado, você entende que a força verdadeira nunca foi suportar tudo. Foi escolher o que vale a pena suportar. Nunca foi aguentar todo mundo. Foi selecionar quem merece sua presença. Nunca foi ser querido por todos. Foi ser respeitado pelos certos. Você não se tornou frio. Você se tornou seletivo. Não se tornou cruel. Você se tornou criterioso. Não se tornou distante. Você se tornou inteiro. E inteiro, protegido, inabalável, você finalmente está vivo de verdade. A vida que você constrói agora não é sobre acumular pessoas. É sobre cultivar qualidade. Não é sobre ser aceito universalmente. É sobre ser respeitado genuinamente. Não é sobre nunca decepcionar. É sobre decepcionar quem espera seu sacrifício. Você aprende que dizer não é um ato de amor próprio, que estabelecer limites é um convite para relações maduras, que afastar quem te drena é abrir espaço para quem te nutre, que ser seletivo não é ser cruel, é ser inteligente. E quanto mais você pratica essa seletividade, mais clara fica a diferença entre quem estava com você e quem estava em você, entre quem te fortalece e quem te usa, entre quem respeita seus limites e quem testa até onde pode invadir. As pessoas certas permanecem, e permanecem porque querem, não porque você se dobrou para mantê-las. Permanecem porque respeitam quem você é, não porque se aproveitam do que você faz. Permanecem porque a relação é recíproca, não porque você carrega tudo sozinho. E essa é a liberdade que você nunca imaginou possível: existir sem precisar se justificar, viver sem precisar se desculpar, ocupar espaço sem precisar pedir licença, ser inteiro sem precisar fragmentar-se em 1000 versões palatáveis. Você finalmente entende que não nasceu para ser confortável, nasceu para ser verdadeiro, e a verdade, por definição, incomoda quem se acostumou com suas mentiras. Proteger-se dói, mas não se proteger destrói. E você escolheu a dor que reconstrói.
A sala em chamas que ninguém via está finalmente apagada. A porta está fechada. O silêncio chegou. E agora você está aqui, respirando diferente, sentindo diferente, existindo diferente. E a pergunta que fica não é se você fez a escolha certa, é se você vai ter coragem de não voltar atrás. Porque a tentação vai aparecer. Aquela voz conhecida que sussurra só mais uma vez, talvez eu exagerei. Será que não posso ser um pouco mais flexível? O medo de decepcionar vai bater na porta pedindo entrada. A culpa vai tentar te convencer de que você está sendo egoísta, frio, distante demais. E no meio dessa guerra interna, a vida continua passando indiferente. Ela não espera você terminar de agradar todo mundo para começar a valer a pena. Ela está acontecendo agora, com ou sem sua permissão para existir plenamente. Você tem duas escolhas: voltar para o papel antigo que destruía você, mas mantinha todo mundo confortável, ou seguir no caminho novo que reconstrói você, mas incomoda quem se acostumou com sua disponibilidade ilimitada. Maquiavel, observando de longe, não te diria qual escolher. Ele apenas te lembraria: o castelo que não tem portas seletivas eventualmente desmorona. O príncipe que tenta agradar todos os reinos acaba perdendo todos eles. A pessoa que não se protege nunca está verdadeiramente segura, mesmo quando cercada de gente. Proteger-se dói profundamente, mas não se proteger destrói por completo. Você já conhece os dois caminhos. Já viveu anos no incêndio fingindo que estava tudo bem. Já provou o silêncio da reconstrução. Já sentiu aquela leveza de finalmente escolher a si mesmo. Agora resta apenas uma decisão. Qual desses caminhos você vai trilhar daqui para frente? O peso que você carregava, aquele papel de salvador permanente, de porto seguro universal, continua ali disponível, brilhante na memória, tentador pela familiaridade, chamando você de volta para o conforto conhecido da autodestruição silenciosa. Mas você já sabe a verdade. Aquele peso nunca foi realmente seu. Era apenas o que os outros colocaram sobre você, e que você aceitou carregar por medo de ser descartado, de ser abandonado, de não ser mais necessário. Ser inabalável não significa nunca mais sentir nada. Significa sentir tudo, mas não se destruir no processo. Significa se importar genuinamente, mas não se perder no ato de se importar. Significa amar de verdade, mas não se abandonar em nome desse amor. Significa estar presente para quem importa, mas não estar disponível para qualquer um a qualquer hora, por qualquer razão. A vida que te espera do outro lado dessa porta fechada não é perfeita, não é isenta de dor, não é livre de solidão temporária, mas é sua, completamente sua, inteira, verdadeira, protegida das invasões que te destruíam. E isso, no fim de tudo, é exatamente o que sempre importou. Você não precisa ser querido por todos para ter valor. Você precisa ser inteiro para ter paz verdadeira. E a paz, ao contrário da aprovação universal, não depende de ninguém além de você mesmo. A porta está fechada, o fogo está apagado, o silêncio está aqui. E você, finalmente, está do lado certo de tudo isso, do lado onde a vida acontece de verdade, onde você existe por inteiro, onde proteger-se não é mais negociável. Agora é só não abrir a porta de novo. Se inscreva no canal, não para aprender mais técnicas de como ser aceito, mas para lembrar toda semana que você tem permissão para existir sem pedir desculpas. Que autopreservação não é crueldade, é inteligência. Ative o sininho para receber os lembretes de que autonomia não é egoísmo, é sobrevivência. De que limites não são muros, são pontes seletivas. De que você pode ser bom sem ser disponível, empático sem ser esponja, forte sem ser inflexível. Curta este vídeo se algo aqui ressoou. Se você sentiu aquele incômodo que vem quando a verdade bate na porta do que você vinha fingindo não ver. Esse desconforto não é fraqueza, é sinal de que você ainda está vivo, de que ainda sente, de que ainda há tempo para escolher diferente. Compartilhe com quem precisa ouvir isso. Você conhece alguém que está queimando em silêncio enquanto sorri para o mundo? Alguém que carrega todos
menos a si mesmo. Não compartilhe para salvá-los. Ninguém salva ninguém. Mas para plantar a dúvida necessária, e se eu não precisar mais merecer amor? E se eu puder simplesmente existir? E escreva nos comentários: eu parei de carregar o que não é meu. Não pelo ritual, não pela performance, mas porque às vezes declarar em voz alta é o primeiro passo para tornar real. Porque você precisa ler isso escrito com suas próprias palavras. Precisa ver que você disse, que você assumiu, que você decidiu. A liberdade não vem quando você entende. Vem quando você age. Quando você fecha a porta de verdade. Quando você estabelece o primeiro limite. Quando você decepciona a primeira pessoa que esperava seu sacrifício. Quando você escolhe a si mesmo sem culpa. O conhecimento sem ação é apenas entretenimento. A transformação acontece no movimento, não na compreensão. Então feche a porta, proteja seu castelo, seja seletivo, seja criterioso, seja inteiro. E lembre-se, sempre que a culpa vier te buscar, proteger-se dói profundamente, mas não se proteger destrói por completo. Você já conhece os dois caminhos, já viveu destruído. Agora escolha viver inteiro,